Sejam bem-vindos. Iniciaremos hoje nossa jornada pelo planejamento do trabalho teológico. O slide de abertura parece simples, mas ele estabelece o rigor acadêmico desde o título. Um bom título em exegese deve delimitar a perícope e o foco da análise. Por exemplo, em vez de estudo em Romanos, o ideal seria a justificação pela fé em Romanos 3, versos 21 ao 26, uma pesquisa exegética. Este projeto é o alicerce que garantirá que sua produção final seja relevante e fundamentada. Muitos confundem um artigo exegético com um trabalho de exegese completo. Enquanto o artigo foca em um problema específico, a exegese busca resolver o maior número possível de tensões do texto para trazer à tona sua interpretação e aplicação corretas. O projeto serve para mapear os passos e verificar se o texto escolhido se adequa às suas capacidades. Exemplo prático. Se você deseja estudar o livro de Apocalipse, o projeto revelará se você possui as ferramentas de análise literária e histórica necessárias para lidar com a complexidade do gênero apocalíptico antes de começar a escrita propriamente dita. A organização formal é o que diferencia o estudo amador da pesquisa acadêmica. A capa deve ser clara, a folha de rosto deve incluir o nome do seu orientador e a natureza do trabalho. Eis, projeto apresentado à disciplina de exegese do Novo Testamento. Já o sumário deve listar os tópicos do projeto com numeração de páginas. Atenção! Este sumário não é o esboço do seu trabalho final, mas o índice deste planejamento de pesquisa, permitindo que qualquer revisor entenda o caminho que você pretende percorrer. Na introdução, você justifica a existência da sua pesquisa. Por que este texto? Dividimos isso em relevâncias: pessoal, sua conexão com o tema; acadêmica, como isso contribui para o campo teológico; e ministerial, como isso ajuda a igreja. Exemplo prático. Se você pesquisa sobre o diaconato em 1 Timóteo, o objetivo teórico pode ser a análise do termo diáconos no primeiro século, enquanto o objetivo prático seria fornecer critérios bíblicos para a eleição de oficiais na sua denominação local. A exegese exige que olhemos para o texto de vários ângulos. Você criará uma tabela comparando versões como a ARA, equivalência formal, a NVI, equivalência dinâmica, e a NTLH, linguagem de hoje, culminando na sua tradução provisória. Recomendo o uso do Novo Testamento Interlinear Analítico para auxiliar nesta tarefa. O objetivo não é apenas copiar, mas notar discrepâncias. Se uma versão traduz como escravo e outra como servo, esse é um ponto que sua pesquisa precisará investigar a fundo no original. Este é o momento de identificar os nós interpretativos. Problemas textuais lidam com variantes de manuscritos. Problemas de tradução focam na gramática e sintaxe do original. Problemas literários analisam se o texto é uma parábola, poesia ou epístola. E os contextuais/teológicos buscam a harmonia com o restante das escrituras. Exemplo prático. Em Atos 20, verso 28, o problema textual é: o texto original diz Igreja de Deus ou Igreja do Senhor? Identificar esses problemas no projeto evita que você chegue ao final do trabalho sem responder às questões mais cruciais do texto. A ideia exegética é a tese do autor expressa de forma sucinta. Não é repetir o versículo, mas declarar o seu ensino central após a análise. Para formulá-la, você deve identificar o sujeito e o complemento da perícope em uma frase clara. No estágio do projeto, essa declaração é provisória e tentativa. Ela funciona como uma bússola. Você começa com uma ideia do que o texto diz, e à medida que resolve os problemas de tradução e contexto, você refina essa frase até que ela reflita perfeitamente a intenção original do autor inspirado. A pesquisa teológica é um diálogo com a história da igreja e a academia. Na revisão de literatura, você apresenta obras fundamentais organizadas por sua relação com o problema. Autores que levantam a questão, autores que discordam da sua hipótese e autores que concordam. A bibliografia é sua lista de caça. Deve incluir comentários exegéticos, léxicos e artigos acadêmicos que você pretende consultar. Diferente das referências de um artigo pronto, aqui você lista tudo o que mapeou como relevante para dar profundidade à sua investigação. Observem o fluxo. A capa inicia o processo, a introdução justifica a jornada, a comparação de versões expõe as nuances e o mapeamento de problemas define as batalhas que você travará no texto.
Cada etapa prepara você para produzir uma exegese que não seja apenas piedosa, mas rigorosa e tecnicamente fundamentada. Um pesquisador que pula essas etapas corre o risco de eisegese, colocar suas próprias ideias no texto, em vez de extrair o que o Espírito Santo registrou através do autor humano. Encerramos lembrando que o projeto não é burocracia, é a base do rigor. A ideia exegética, mesmo provisória, é o que guiará sua seleção de fontes e impedirá que você se perca em detalhes secundários. Ninguém elabora um projeto sólido sem uma investigação introdutória séria. O próximo passo de vocês é prático. Escolham uma perícope, identifiquem os primeiros problemas e comecem a reunir sua bibliografia. O trabalho exegético de excelência começa hoje, no planejamento cuidadoso.